das formas corruptíveis, que estão em degradação, e o supralunar, que é o mundo das formas perfeitas, enfim. E aí seriam mundos de naturezas distintas. Então, com essa homogeneidade da natureza, você poderia explicar na verdade, as leis que você usaria para explicar os movimentos dos astros, foi assim que começou, né, a Revolução Copernicana, essas leis valeriam na Terra. E essas leis, elas são matemáticas. Então, você não teria como chegar a esse conhecimento se não fosse pela matemática. E aí, o que acontece com essa homogeneidade do universo? Agora, você usa essas leis matemáticas para falar aqui de baixo também. Porque não tem mais distinção no universo. Você vai explicar o movimento pelas mesmas leis. Só que aí tem uma outra questão que é muito importante também para a gente entender um pouquinho disso aqui, que é o que era o movimento na física aristotélica, né? O movimento para Aristóteles. O movimento para Aristóteles é a passagem, é a transformação de um ente enquanto ente. Ele não é a movimentação espacial, como o conceito se transforma e vem a ser isso na física newtoniana. Então, se for pensar para Newton, o movimento é deslocamento no espaço-tempo. Para Aristóteles, não. Um ente ele se movimenta para atingir uma perfeição. E aí já tem a ideia de teleologia, finalidade. Então, esse movimento ele é sempre do ente enquanto ente, não é um movimento no espaço. E aí, quando você começa a explicar toda a natureza terrestre baseada em leis da astrofísica, matemática, essas leis, enfim, elas têm que ser matemáticas, não tem como ser diferente, a partir do momento que você está homogeneizando tudo. E a ausência de arquitetura, de uma arquitetura sólida do universo também é nesse sentido de uma crítica ao modelo aristotélico pelo Copérnico. O modelo aristotélico de universo era uma super órbita, e aí que tinham órbitas menores, né, que eram os planetas, que giravam dentro dessa bola gigante, e aí o motor imóvel dava o primeiro impulso e ele ficava girando harmoniosamente, perfeitamente, dentro daquela super bola gigante cheia de planetinhas. E com o advento da teoria cosmológica do Copérnico, isso cai por terra, né? Porque é meio fantasioso pensar isso, mas em tese isso funcionava para hierarquizar o universo. E a extensão do mundo ao infinito, por fim, acaba com essa ideia de cosmos ordenado e de, enfim, que todos os seres tenderiam a uma perfeição, né? Que é uma ideia aristotélica também, para algo aberto e que não é mais cosmos, é caos, né? Porque qualquer coisa pode acontecer porque aquilo não tem fim. Essas são as consequências que Jonas aponta. Eu vou ler aqui um trechinho sobre essa questão da transformação do conceito de movimento, que eu acho bem interessante. O conceito de movimento, que de acordo com a física aristotélica, estava associado à mudança e essa, por sua vez, necessitava de um agente causal, sofreu uma grande transformação. Passou a designar tão somente um estado de variação espacial, não o princípio de causalidade ou da razão suficiente como tal mudou, mas o assunto a que se aplica. Não a ideia de mudança tem que ter não a ideia que toda mudança tem que ter uma causa suficiente, mas a ideia sobre o que constitui uma mudança. Dessa forma, na perspectiva de Jonas, por não mais implicar mudança contínua, o corpo em movimento passou a ter a mesma condição que o corpo em repouso, ou seja, o movimento deixou de ser uma atualização de uma potência, no sentido de ser uma transição de um ser enquanto ser, para se tornar a mudança de posição no espaço em relação a um determinado tempo. O que era concebido em termos de mudança qualitativa passou a ser visto em termos de quantidade mensurável de espaço e tempo. O autor ainda ressalta que a causalidade foi reduzida ao impulso que transmite ou resiste a uma força, e a mudança foi redefinida como aceleração de massa.
Na perspectiva jonasiana, a revolução conceitual da ideia de movimento abriu o caminho para a consequente concepção mecânica de natureza. O movimento, ocupando a ordem mensurável por excelência, passa a ser uma espécie de objeto invisível, tratado como uma unidade permanente que pode ser combinada com outras unidades, adicionadas ou subtraídas delas, como as estáticas entidades numeráveis ou podem. Então, nisso, gente, nessa mudança, eu acho que talvez seria o ponto principal assim, do início da reflexão do Hans Jonas, dessa mudança cosmológica, é a mudança no conceito de movimento, porque isso abre toda uma possibilidade de mecanização da natureza a partir da mudança no conceito de movimento, porque daí você já não está mais falando de seres enquanto seres. Está falando daí de pequenas partes que passam, enfim, a integrar uma linha de espaço e tempo, que elas podem ser agregadas ou separadas. Hans Jonas nota 3 importantes pontos desenvolvidos a partir da nova concepção de movimento, a saber, a geometrização da natureza e a matematização da física, a necessidade de uma nova matemática que desse conta do modelo de análise do movimento, por conseguinte, a dissociação das partes componentes do movimento em experimentos adequadamente configurados. Bom, enfim, aí tem toda uma consequência teórica que vem depois do Copérnico, né? O Copérnico ele abriu, na verdade até é curioso que quando estava escrevendo isso aqui eu fiz uma pesquisa, né, sobre essa questão do modelo copernicano cosmológico. E aí eu descobri que alguns físicos consideram que o que o Copérnico falou tinha muita coisa errada, assim, né? Está tudo errado. Mas que a ideia dele foi uma ideia que impulsionou um monte de coisa que deram certo depois, o Big Newton, Veio, Kepler, a partir dessa ideia do Copérnico, mas que ele mesmo, os cálculos estavam errados, estava certo, assim, uma curiosidade. O errado que deu certo. O errado que deu certo. E a partir disso, né, o Jonas fala também da questão do nascimento do método do Descartes, enfim, a transformação do conceito de movimento abriu a possibilidade da mecanização da natureza, e aí você tem, né, todo aquele movimento que vem atrás disso. Tem o pessoal da ciência, e vem na própria filosofia veio o Descartes, e aí a concepção de natureza mecânica, né, dos animais, dos outros seres vivos como autômatos, de 3 instâncias ontológicas distintas, né, resistência, res cogitans e... Ai, deu branco agora. Resistência, res cogita e o que? Deus? Não me lembro assim. Desculpa, deu um branco agora. Acho que tá aqui. Bom, enfim. A res infinita, que é Deus, realmente. Lá tinha a res infinita. Cogitans infinita, é isso, pensa. Eu vou falar um pouco sobre o dualismo. Nós vamos falar sobre o dualismo. Juntamente com a emergência da visão cartesiana mecanicista da realidade, surge um problema sobre como é possível a coexistência da resistência, né, com a res cogitans no ser humano, que vocês acho que estão familiarizados com a concepção do Descartes de 3 substâncias distintas no mundo. Todo mundo familiarizado com isso? Sim? Então, do Descartes, existiam 3 tipos de substância no mundo, né? Seria a res cogitans, que é a coisa pensante, a resistência, que é todo o resto, e Deus. Essas seriam as substâncias. E a res cogitans, que é a substância pensante, de alguma maneira ela coexistia com a resistência, que é o corpo, porque você, por exemplo, é um composto de res cogitans com resistência para o Descartes. Só que como explicar essa coexistência de 2 substâncias no mesmo indivíduo? Isso é um problema. E aí o Jonas ele pega justamente esse viés desse problema da coexistência da res cogitans com a resistência. Que é um problema que ele vem
aparecer com os seres humanos mesmo, porque na natureza ninguém mais se preocupa com isso, porque os animais, eles são considerados por Descartes como autômatos, são máquinas. Então, não precisa falar disso, esse é máquina. Só que com o ser humano isso se tornou um problema. Daí tem a relação do corpo com a alma. E essa questão do dualismo, o Jonas remete uma ligação histórica do dualismo cartesiano com isso aqui, com a gnose. Até inclusive o professor Gelson colocou na conferência dele que a gente poderia considerar o pensamento do Jonas atravessado por duas grandes linhas, né? Uma grande linha que fala da liberdade, o problema da liberdade vai acompanhando o Jonas, e uma outra grande linha que seria o problema do dualismo. Então o dualismo ele teria surgido aqui, né, com o nascimento da religião gnóstica, e ele teria se perpetuado através dos tempos e culminado novamente no cartesianismo, enfim. E aí você tem todo um desdobramento epistemológico também do dualismo, você for pegar Kant, enfim, tem uma série de desdobramentos aí para frente. E aí para o Jonas, esse dualismo, né, enfim, você considerar o ser humano, a respostas, que seria a parte principal do ser humano, como isolado, como substância diferente da resistência, isso causaria uma estranheza cada vez maior do ser humano no mundo, porque daí você não faz parte dessa natureza, você é como se fosse um alien aqui no mundo, né? Tanto que o doutorado do Jonas sobre o conceito de gnose foi publicado em 58, se eu não me engano, sob o nome de gnose, sobre os princípios da gnose no cristianismo antigo ao Deus